Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito de profecia de dupla ou multirreferência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Dentro do meio cristão, muito se usa falar que uma profecia ela tem dupla referência. Mas o que seria isso? Só que antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre profecias de dupla referência. Aquelas profecias que eles dizem que se cumpriu no passado e que ainda vai se cumprir mais uma parte no futuro. As profecias de dupla referência ou múltipla referência são aquelas que eles colocam como um texto, tem várias formas dele se tornar real futuramente. Se nós analisarmos, por exemplo, todo texto ele tem que ter um contexto. Texto sem contexto é pretexto de heresia. Não tem como pegar um texto pequeno, não tem como pegar, às vezes, um versículo e criar e fundamentar uma doutrina. Mas se não existe como, o que criaram? Criaram a profecia de dupla referência. Eu vou citar para vocês somente duas, mas existem dentro da Bíblia várias e várias profecias de dupla referência que os religiosos isolam textos para criar pretextos infundados na cabeça daqueles que não leem. Dentre esses dois textos, vamos analisar primeiro de Isaías no capítulo 7. Isaías no capítulo 7 diz o seguinte: o rei Acais ele estava preocupado porque dois reis estavam cercando ele para o destruir. O profeta Isaías vai até esse rei e fala: olha rei, Deus vai livrar a sua nação desses dois reis. Então pede para Deus um sinal. E o rei Acais, muito temeroso, vira para Isaías e fala assim: olha, eu não vou pedir um sinal, eu sei que você é profeta e se você falou, está bem falado. Mas Isaías fala desta maneira no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A religião, ela pega este texto sem o contexto todo para dizer que este texto é Jesus. Mas vamos analisar o resto do contexto. Isaías capítulo 7, versículo 15 e 16. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos os dois reis tu temes de medo. Então Isaías diz para ele o seguinte: olha rei, antes que este menino chega na maturidade em saber desprezar o mal e conhecer e absorver o bem, Deus vai desamparar da terra esses dois reinos que estão lutando contra você. Você vai ter paz. Aí eu te pergunto, se esse rei fosse esperar, porque isso foi escrito talvez, esse fato talvez aconteceu em 740, 700 anos antes de Jesus. Será que quando Jesus nasceu esse rei ainda estava vivo? Será que o rei teria que esperar 740 anos para que Jesus viesse? Aí as pessoas falam: não, mas é uma profecia de dupla referência. Se referencia Jesus lá na frente. Aonde que está falando que Jesus comeu mel e bebeu leite? Aonde está falando que Jesus passou a desprezar o mal e conhecer o bem? Não existe. Criou uma heresia para fundamentar uma profecia de dupla referência. E se nós analisarmos o texto, no versículo 14, ele diz assim para o rei: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis, quer dizer, eles estão em reunião, eis a virgem, quer dizer, a menina está naquele lugar, eis a menina. Porque no original não é virgem, no original é uma mulher de pouca idade. Eis a menina. grávida. Então ela já está naquele lugar grávida e vai dar luz
e a profecia é que esta luz é um menino. Então, profecia de dupla referência é tirar de um texto inteiro um fragmento, um pedaço, para criar uma heresia. E às vezes não tira somente um versículo, não. Às vezes pica o versículo. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias aqui está falando do povo em uma totalidade, quando Israel, o povo todo, era menino do Egito. Quer dizer, o povo estava no Egito, chamei o meu filho. Que filho? Israel. Aí a profecia, o engodo de dupla referência, ele diz que chamei o meu filho, a metade do versículo, chamei o meu filho, se referencia a Jesus. Mas vamos analisar o resto do texto, porque para uma profecia ser de dupla referência, ela tem que ser o resto do texto inteiro. Assim continua o texto de Isaías. Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam da minha presença, sacrificavam os balaíns, queimavam incenso, as imagens e as esculturas. Jesus queimava incenso, as imagens e a escultura? Jesus se devoltava aos balaíns? Aí os profetas, aí os teólogos da segunda referência, da dupla referência, não, mas esse pedaço é Israel. Só o pedaço que é Jesus é o chamei o meu filho. Quer dizer, antigamente se pegava um texto sem o contexto, agora pega pedaço de um texto sem o contexto para criar uma heresia. Então, quando você ouvir dizer que é uma profecia de dupla referência ou que é uma profecia de múltipla referência, estão querendo te fazer um engodo. Mas o que de fato é uma profecia de dupla referência? É uma conversa fiada que não tem cabimento nos textos e que se coloca como se fosse uma verdade absoluta. E eu tenho certeza que muitos até rodopiam para dizer que aquilo é uma verdade. Estão querendo contar historinha da carochinha para você. Porque profecia de dupla referência é fazer um texto e modificar esse texto ao seu bel prazer. É transformar um texto naquilo que se quer transformar. São as mentes que vão viajando sem saber realmente o que está acontecendo. Estude as Escrituras. Procure saber realmente o que elas falam. Mas procure a fundo. E não deixe que os teólogos, os falsos teólogos, falam coisas que não são para falar e te enganem de maneira sutil. Então eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.